Bom, então, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui. Realmente fico triste, assim, esperávamos uma quantidade maior de pessoas, pudesse ajudar mais. Mas, sem dúvida, esse grupo que está aqui é um grupo que veio com uma vontade de fazer diferença. Isso é que importa. Não é o número, é a qualidade das pessoas. Esse projeto aqui é um projeto que eu trabalho há mais de 18 anos. São mais de 1000 palestras documentadas, devo ter umas 700, mas não documentadas, passou fácil de 1000. E uma série de situações, na verdade, estavam me acontecendo por volta de 2007. Eu estava sendo pai, e eu queria muito ser pai, mas sempre tive muito medo. Eu achava que ser pai me colocava numa situação... Eu não queria ser coadjuvante da coisa, eu queria ser um dos atores principais da coisa. E eu, na época, não sabia, estava buscando informações para isso. Eu estava também eu tinha sido oferecido, eu estava fazendo uma especialização na Unicamp e estava assumindo a coordenação de saúde de uma unidade lá em Campinas, uma unidade que tinha uma certa vulnerabilidade, a população era vulnerável e eu pensando como é que nós íamos atuar sobre aquilo tudo. E aí eu tive, na verdade, uma aula na Unicamp com um professor, um psicanalista, um psicólogo e psicanalista, hoje um grande amigo, talvez o maior do Brasil da relação pais-filhos, o professor Ivan Capelato, e me deu uma aula que me causou um mal-estar muito grande. E se eu conseguir causar metade desse mal-estar aqui, eu estou muito feliz. O objetivo é realmente esse. Então, esse material aqui, eu gostaria que vocês... Esse é um material que eu trabalho há muito tempo. Então, para mim é muito claro. Então, eu vou falando, me empolgo. E se por acaso eu não estiver sendo claro, me interrompam. Me diz, olha, eu não entendi. Explica de novo. Aí eu explico para vocês e para que vocês possam entender. Tá? Então, não há problema, me interrompam. Aí, na época, essa aula que ele me deu, eu terminou a aula, botei o dedo na cara dele e falei, mestre, não sei se eu te dou um soco na cara, eu te dou um beijo. Ele falou, mas por quê, Felipe? Porque eu não quero aprender isso. E vou ter que ensinar. Na época, eu comecei minha formação em psicanálise, sou psicanalista, sou médico, sou professor da escola, hoje da Escola Britânica de Psicanálise, fui professor de outras escolas no passado, e esse projeto eu cheguei a levar para muitos lugares, inclusive para fora do país. Ele deu origem a uma série de outros cursos e ele deu origem também a uma série de livros. Tem um livro que é dessa palestra, com aqueles pais que quiserem depois levar para casa, pensar, existe esse livro, Onde Foi Teu Rei, é o primeiro de uma série de livros, escrito de uma forma bem fácil, para que você sempre lembre daquilo que está acontecendo, o que fazer e o que não fazer. Então vamos começar. Vivemos um momento muito estranho, onde a violência faz parte da nossa vida. Antigamente, você tinha eventos que simplesmente chocavam a população, né? Haviam crimes no passado que hoje em dia seriam considerados basicamente pueris, crimes num nível quase pueril, e que naquele passado chocavam, o país inteiro parava. Hoje em dia não choca mais ninguém. Você liga uma televisão, está o tempo inteiro, e aí entenda, há pessoas que simplesmente deixam aquela porcaria ligada o dia inteiro. Porcaria. Ligada o dia inteiro. Elas chegam em casa, nem tira o sapato, antes de lavar a mão, puf, liga, e tem que ficar aquele zoom o dia inteiro. E a gente vai analisar um pouquinho a programação desta porcaria e o que ela impacta na cabeça das crianças. Fato é que essa violência, ela começa o dia inteiro permeada por jornais mostrando o que há de pior no ser humano, ali, estupro, assassinato, o tempo inteiro. E a TV ligada, lembre-se que a criança de 3, 4, 5, 6 anos de idade assistindo esse programa de televisão o tempo inteiro. E aí a gente começa a ver aquele corpo parado ali na frente da casa e as pessoas passando por cima dele como se aquilo não fosse nada. A morte virou banalidade. Prisões de senhoras de 70 e poucos anos, com Bíblia na mão, virou uma coisa banal.
e ninguém mais se choca. Aliás, ao contrário, a gente vê uma população querendo sangue. A violência está presente o dia inteiro. Vamos analisar um pouquinho o que essa criança está vendo todos os dias. Eu não vejo TV. Lá em casa não existe televisão. Existe uma tela e idem. Não vale. Não existe. Há muitos anos, acho que deve ter uns 20 anos que não existe. O que tem é uma tela com um computador onde tem streaming e a gente vê filme, série, alguma coisa escolhida. Mas TV aberta não existe. Então, o que eu vou usar como exemplo aqui, com certeza está bem defasado. Mas para que vocês entendam. Vamos começar com a sessão da tarde e programas que passavam antigamente. Sessão da tarde com um filme, uma comédia americana que fala sobre um bacanal americano que fala sobre droga, prisão, que é de mais baixo do ser humano. American Pie, por exemplo. Isso passava na sessão da tarde. Eles, crianças de 3, 4, 5, 6 anos, estão vendo isso. Vamos continuar por volta das 6 da tarde com um modelo. Existem vários canais. Tem um indivíduo que era ele está até meio sumido. Ele era o estereótipo desse programa. Tem um programa que são aquele jornalismo sensacionalista de morte, assassinato, que passava por volta das 6 da tarde. Tem um indivíduo que foi até candidato há pouco tempo. Esse é um deles. Existem vários ali, mas o Datena e tal, e todos esses, esse modelo que entrega o que há de pior no ser humano. Eu gostaria que vocês guardassem nesse momento um conceito que a gente vai usar durante a palestra. Tudo que é visual é percebido em nosso inconsciente como real. Tudo que é visual é percebido no nosso inconsciente como real. Então, uma criança de 3, 4, 5, 6 anos está vendo televisão, mataram alguém em Diadema. Ela não sabe onde é Diadema. Então, para ela, é a vida dela. Aquilo é dentro do universo dela. Outra coisa que vocês vão guardar, que a criança tem uma relação com a linguagem, com a fala, como coisa em si. O que eu estou dizendo para vocês? Estou dizendo que quando você vira uma criança e fala assim, a casa caiu, ela sai correndo. Né? Ela leva ao pé da letra aquilo tudo. Por isso que a gente conta uma piada para uma criança, ela leva ao pé da letra. Para ela aquilo é aquilo que está sendo. E aí você acha engraçado, porque a gente entende o sentido figurado, mas ela não entende. E isso é muito importante para entender também como é que a criança funciona. Então, 6 da tarde, um horror sendo entregue para essa criança. Vamos continuar depois com novelas. E aí, também, sexo, erotização precoce de crianças. Quem é meu aluno, na formação de psicanálise, nos outros cursos que eu dou, sabe? Eu sempre falo que a infância tinha que ser guardada. Ela deve ser guardada. E o que separa a infância da vida adulta é o acesso aos mistérios da vida. O que são mistérios? Os prazeres e os problemas da vida. Então, assim, a gente não deve colocar essas coisinhas bonitinhas para ter acesso nem aos prazeres, nem às dores da vida. A infância precisa ser resguardada. E aí, novela, erotização precoce, essa historinha de você ensinar educação sexual para crianças de tenra idade, isso é um erro, isso é um dano. Mais tardio, sim, mas em idade precoce, 6 anos, 7 anos, não tem que haver esse tipo de coisa. Isso é somente na adolescência. Quando você entrega isso tudo, a vida começa cada vez mais a ficar mais assustadora. Aí a gente inicia uma coisinha cuja musiquinha é assim, ó. Tan, 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 tan. Com esta porcaria, esse indivíduo que só falava 600 mortes no Brasil. Hoje, novo recorde, 2.000 mortes no Brasil. Um prazer mórbido em mostrar o que havia. Ninguém trazia ali uma mensagem de esperança. Era só destruição, morte. Porque quanto mais morte tivesse, a gente poderia jogar isso politicamente no colo de alguém. E essa criança vai vendo isso tudo. O que acontece, gente? O que vocês esperam que ela sinta? Medo.
Qual é a reação quando a gente tem medo? Você já viu quando você vai atravessar uma rua, tem uma faixa de pedestres e você vai atravessar e um carro avança e quase te pega? Qual é a tua reação? Filho disso, filho daquilo. Raiva. Então a expressão do medo é a raiva. A gente começa a entender por que essas crianças parecem ter muito mais raiva do que nós tínhamos na nossa infância. Porque a raiva, o que o pai e mãe entregam hoje, é uma cultura de medo. Você entra na internet, está o tempo todo, qual é a próxima pandemia? Um cometa vai bater na Terra. Aquecimento global. Eles ficam criando, o objetivo é medo. O medo controla. Mas as crianças descontrolam. E aí, essa criança termina com o Big Brother. Um programa totalmente erotizado. Antigamente, crianças iam dormir, tinham hora de dormir. Agora, elas dormem depois do Big Brother Brasil. É a hora da criança dormir. Então, o Big Brother quando terminar, você vai. Nós estamos falando de 11 horas da noite. Essa criança já vai acordar cedo no dia seguinte e vai pagar o preço por isso. E simplesmente parte, não há fixação, não há descanso. Nós estamos fritando o cérebro de uma criança, numa criança que não dorme o período que necessita. Aí você não entende porque teu filho está mal na escola. Porque não tem cérebro, não fixa nada, não tem quantidade de sono adequado para acontecer isso. Quem é meu aluno sabe, a gente dá uma aula exatamente sobre funcionamento mental na aprendizagem. E uma das coisas que a gente mostra é isso. Precisa dormir. As crianças não dormem hoje. Hã? Sim, ainda tem. No celular à noite. Essa é a realidade. Aí a gente entrega esse calador de boca eletrônico de criança. Isso não é celular. É calador de boca eletrônico de criança. Papai e mamãe, quando chega na festinha, a primeira coisa é distribuir para ele ficar quietinho, mexer no saco e eu conseguir comer minha pizza. É calador de boca eletrônico de criança. Tá? Celular. Não, celular o nome está errado. É calador de boca. E por que isso tudo? Vamos falar um pouquinho, família, um conjunto de pessoas unidas por laços de sangue ou não, mas laços de afetividade, afeto. O que é afeto? Afeto é o amor que me afeta. O que o padeiro fala, eu não estou nem aí, mas o que minha esposa fala, minha filha fala, minha mãe, meus irmãos, isso eu tenho afeto. Afeto é o amor que me afeta.